Tem gente que vai pescar para descansar, limpar a cabeça, fugir do mundo. Mas alguns pescadores voltam diferentes, mais calados, mais assustados, como se tivessem deixado uma parte de si dentro da água. Hoje eu vou te contar 3 histórias reais de pescadores que nunca mais foram os mesmos depois do que viveram. Se você gosta de terror que parece verdade, de relatos cheios de detalhes estranhos que dão arrepio, fica comigo até o final. Depois de ouvir essas histórias, rios, lagos e o mar nunca mais vão parecer apenas paisagens. Quando a gente fala de histórias assim, é fácil pensar que tudo não passa de exagero, de imaginação alimentada pelo medo. Mas essas 3 histórias não vieram de fóruns anônimos ou contos inventados para assustar. São relatos coletados com cuidado, vindos de pescadores que sempre conheceram a água como lugar de trabalho, de sustento e de paz. Homens acostumados com correnteza, maré, mudança de tempo, que aprenderam a respeitar o rio, a represa e o mar. O que torna esses casos tão inquietantes é justamente isso. Eles não aconteceram com turistas desavisados, e sim com gente experiente. Gente que sabe diferenciar barulho de bicho, vento estranho e simples superstição. Mesmo assim, depois daquela noite, nenhum deles voltou a ser quem era antes. E é exatamente aí que o verdadeiro terror realmente começa. A primeira história aconteceu em um manguezal que sempre foi sinônimo de paz para um pescador experiente. Desde jovem, ele conhecia curvas, pontos de peixe, ruídos da noite. Ali se sentia em casa. Por isso o choque foi tão grande quando o lugar deixou de ser abrigo e virou lembrança de medo. Numa noite comum, ele saiu sozinho. O barco avançando devagar, maré calma, farolete cortando a da escuridão. Jogou a rede, ajeitou as coisas e deixou o silêncio trabalhar. Era um silêncio que confortava, até se quebrar de um jeito que ele nunca tinha ouvido. Alguém chamou o nome dele. Não parecia vento nem eco. Era uma voz baixa, próxima, como se estivesse ao lado do barco, à flor d'água. Ele se virou rápido, procurando lanterna, outro barco, qualquer sinal de gente. Nada. Só o desenho do manguezal contra o céu e a água parada, sem explicação para aquela voz. Ele tentou se convencer de que era cansaço, mas ficou atento, com o farolete varrendo a escuridão. Até que ouviu de novo. O mesmo nome, mais claro, quase íntimo, como se alguém conhecido estivesse chamando. O problema é que ninguém sabia onde ele pescava. Aquele trecho era cheio de canais estreitos, fácil de errar, difícil de alcançar. Ele não tinha combinado nada com ninguém. Mesmo assim, pela terceira vez, o nome dele cruzou o ar, como se deslizasse por cima da água. Então o barco deu um tranco seco, vindo de baixo. Não havia onda nem vento. Ainda assim, o impacto fez com que ele agarrasse a borda, com medo de cair na escuridão. Naquele instante, não pensou em peixe grande ou tronco solto. Pensou apenas que alguma coisa lá embaixo sabia que ele estava ali. Depois daquela noite, ele nunca mais encarou o manguezal da mesma forma. Parou de sair sozinho, evitou a pesca à noite e passou a acordar assustado, certo de ter ouvido seu nome ecoando pela casa silenciosa. Para quem ouvia de fora, era só história de pescador. Para ele, era sinal de que, em certos lugares, a água guarda presenças que escolhem exatamente quem chamar. Depois desse encontro no manguezal, fica claro que nem todo chamado vem da superfície. Às vezes, é só uma voz insistente, invisível, que se gruda na memória e nunca mais solta. E na próxima história, esse medo deixa de ser segredo de um homem só e se espalha entre 4 amigos que juravam não ter medo de nada. Na segunda história, o chamado não tem uma voz clara. É um lugar inteiro que parece responder. E desta vez, o medo não escolhe uma pessoa só. Ele se espalha entre amigos que juravam não temer superstição nenhuma. Eles eram 4. Pescavam juntos desde adolescentes, compartilhando risadas, histórias repetidas, promessas de que envelheceriam jogando linha na água. Quando ouviram falar de uma represa carregada, onde moradores evitavam chegar perto depois do anoitecer, enxergaram mais desafio do que perigo. Para eles, aquilo era só superstição de gente impressionável. No dia marcado, madrugaram animados. Brincadeiras no caminho, som alto no carro, a sensação de que nada poderia dar errado.
Mas à medida que se aproximavam da represa, o clima foi ficando estranho. O silêncio parecia pesado demais. Não havia canto de pássaros nem barulho de bichos na mata. Só um vento fraco e o espelho de água quase imóvel. Assim que o barco tocou a superfície, um deles comentou que o lugar não cheirava a peixe. Jogaram as linhas, testaram iscas, mudaram de ponto várias vezes. Nada. A água parecia morta. O relógio andava e o silêncio continuava igual, espesso, como se algo ocupasse aquele espaço onde normalmente existiria vida. Até que o primeiro sinal veio de baixo. Sem qualquer aviso, o barco balançou, não como onda comum, mas como se algo enorme tivesse passado por baixo, deslocando a água de uma vez. Um dos amigos riu, tentando quebrar o clima, falando em peixe gigante. Porém, ao recolherem as linhas, encontraram algumas completamente frouxas, como se tivessem sido cortadas no meio, longe de qualquer pedra ou galho. A segunda fisgada não teve graça. Uma das varas envergou de repente, quase dobrando, puxada com uma força desproporcional. O amigo tentou segurar, mas sentiu um tranco na direção contrária, como se alguém do outro lado quisesse arrastá-lo inteiro. Quando se desequilibrou e foi parar com uma perna fora do barco, gritou por ajuda. Os outros o puxaram de volta, em pânico. Mais tarde, ao olhar a perna, perceberam marcas arroxeadas, como dedos imprimidos com violência, num lugar onde ninguém tinha encostado. Eles saíram dali em silêncio, sem combinar nada. Depois daquela noite, nunca mais voltaram à represa, nem repetiram o assunto com detalhes. A pesca em grupo foi rareando, cada um arrumando desculpas para não ir. A amizade continuava, mas havia algo quebrado, um assunto proibido pairando entre eles. E, mesmo sem admitir em voz alta, todos sabiam. Ali, naquela água parada, havia algo esperando por quem insistisse em desafiar a calma. O pior era saber que aquele medo tinha escolhido todos, ao mesmo tempo. Depois dessa noite na represa, fica claro que o medo pode atingir vários de uma vez e nunca soltar. Quando um lugar inteiro parece rejeitar sua presença, você não volta a enxergar a água da mesma forma. Na próxima história, esse medo se concentra em um homem só, perdido entre o mar aberto e vozes que não deveriam existir. Na terceira história, o medo parece mais silencioso, mas é o que deixa marcas mais profundas. Aqui não existe manguezal apertado, nem represa parada. Só o mar aberto, o horizonte distante e um homem sozinho dentro de um barco que sempre foi sua segunda casa. Ele pescava em alto mar há anos, conhecia o barulho do casco cortando as ondas, o assobio do vento mudando de direção, os sinais do céu anunciando tempestade. Aprendeu a confiar nos próprios instintos e no equipamento, principalmente no rádio, que era ao mesmo tempo companhia e proteção. Foi por isso que, no começo, ele pensou que fosse apenas interferência. Durante uma madrugada de mar calmo, o rádio começou a chiar de um jeito diferente. Não era o ruído comum de frequência fraca. Entre os estalos parecia haver frases, pedaços de palavras, uma voz tentando atravessar o chiado. Ele girou o botão, mudou de canal, testou ajustes. Até que, por um instante, ouviu claramente um pedido de ajuda. Era alguém chamando por socorro, dando coordenadas, dizendo que não estava enxergando nada à frente. A voz parecia aflita, mas estranhamente distante, como se viesse de muito mais longe do que o aparelho deveria alcançar. Ele anotou mentalmente o nome do barco citado na transmissão, convencido de que encontraria alguma explicação quando voltasse. Na volta ao porto, comentou com outros pescadores sobre a chamada estranha. Alguns riram falando em rádio pirata, mas um deles ficou sério. Contou que aquele nome pertencia a um barco que havia desaparecido anos antes, em uma tempestade, sem sobreviventes confirmados. Nenhum sinal, nenhum resgate. Só o registro de que, um dia, ele saiu e nunca mais voltou. Depois disso, o pescador começou a evitar pensar no assunto, mas o rádio não esqueceu. Em outras noites, na mesma região de mar, a mesma frequência surgia. As vozes pareciam mais nítidas, descrevendo ondas altas, vento cortante, uma escuridão que não acabava. Ele passou a mudar de rota, desligar o aparelho, fingir que não ouvia. Mesmo assim,
Bastava se aproximar daquele trecho para o chiado voltar, insistente, como se alguém marcasse encontro exatamente ali. Até que numa dessas transmissões, a voz mencionou um apelido que só a família dele usava. Não era coincidência, não era interferência aleatória. Era alguém do outro lado demonstrando que sabia exatamente com quem estava falando. Naquele momento, ele entendeu que não estava apenas ouvindo um eco antigo. Alguém de algum lugar tinha aprendido exatamente como chamá-lo. A partir daí, o mar deixou de ser apenas trabalho. Virou um espaço onde ele nunca mais se sentiu verdadeiramente sozinho. Começou a evitar sair sozinho, perdeu o gosto pelo alto mar, pensou em vender o barco mais de uma vez, mas mesmo quando desligava o rádio, sentia que bastava girar o botão para aquela voz voltar, presa em uma tempestade que nunca terminava. 3 histórias, 3 lugares, 3 tipos de medo. No manguezal, foi uma voz chamando pelo nome, como se a água tivesse escolhido um rosto específico para observar. Na represa, foi um peso invisível, capaz de marcar um grupo inteiro. No mar aberto, um rádio transformou o silêncio em chamado, misturando lembranças, perda e algo que ninguém consegue explicar. O que torna esses relatos tão perturbadores não é só o que aconteceu naquelas noites, mas o que continuou depois. Pescadores experientes, acostumados com risco, mudaram rotina, abandonaram hábitos, perderam a paz em lugares onde antes se sentiam em casa. As pessoas ao redor podem duvidar, chamar de exagero, dizer que é invenção. Só que quem acorda de madrugada ouvindo voz, lembrando de marcas ou de mensagens impossíveis, sabe que isso não é só história. E você? Acredita que a água guarda presenças, memórias, ecos de quem não voltou? Se já ouviu alguma história estranha envolvendo pesca, rios, mares ou represas, conta nos comentários. Talvez a próxima história real e assustadora que eu traga aqui comece justamente com o seu relato. Curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder as próximas histórias. Porque no fim, nem tudo o que a água leva vai embora. Algumas coisas continuam chamando